E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou trabalhar temas que mais aparecem na prova da UEMA. Hoje você vai encontrar questões sobre substâncias, misturas e separação de misturas. E eu deixei a terceira questão, uma questão especial para você. Pessoal, eu sou o professor Daniel Oliveira, professor de Química aqui da Escola de Números. E junto com o professor Tiago Araújo, da Escola de Números, e o professor André Ricardo, na Física, e a professora Raíssa Costa, na Biologia, nós vamos trabalhar um super projeto aqui para vocês. Matemática e Ciência da Natureza na Escola de Números. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, segue lá e já começa a dar o like. Vamos para a primeira questão. No estudo das substâncias puras e misturas, a professora apresentou dois sistemas a seus alunos, conforme representado nas figuras. Então, você tem o sistema 1. Esse sistema 1 você já percebe o quê? Que você tem bem ali duas substâncias formadas por átomos iguais. Então, aquilo já chama a tua atenção. Espera aí, esse sistema 1... ele está me parecendo que é uma mistura, já que eu tenho duas substâncias diferentes. Todas as vezes que você coloca dentro de um mesmo recipiente duas substâncias diferentes, obrigatoriamente, bem ali, você tem uma mistura. Tranquilo? Se dentro daquela mistura você não consegue distinguir quem é quem, você está diante de uma mistura homogênea. Porém, se você consegue distinguir fases, você está diante de uma mistura heterogênea. Já o sistema 2, você percebe que ali é apenas uma substância. Vamos continuar. Ela solicitou que analisassem e fizessem duas afirmações sobre cada sistema. Nas alternativas, encontram-se algumas das afirmações feitas pelos alunos. Analise-as e assinale a alternativa que apresenta apenas a afirmação correta sobre um dos sistemas representados. Então, já sei o quê? Sistema 1, mistura. Sistema 2, substâncias. Vamos lá? Analisando aqui, nós temos. No sistema 1, temos duas substâncias simples? Sim. Ali, meu filho, tem uma mistura formada por duas substâncias simples. Daniel, mas quando é que a substância é simples? Quando a substância é formada por átomos iguais. B. O sistema 1 é uma substância pura? Não. A gente já analisou e a gente já sabe que o sistema 1 é uma mistura. C. No sistema 1 temos 5 componentes. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você tem, por exemplo, água e areia, tranquilo? Bem ali você tem uma mistura. Essa mistura é formada por dois componentes. Quando o cara fala o componente, ele está se referindo à substância, tá, gente? Então, o sistema 1 tem 5 componentes? Não. O sistema 1 só tem 2 componentes. D. O sistema 2 é uma mistura? Negativo. O sistema 2 é uma substância. E. No sistema 1 temos 2 componentes, no sistema 2 temos 2 componentes? Não, o sistema 2 só tem um componente, só tem uma substância. Então, a resposta da primeira questão, letra A. Tranquilo? Tá todo mundo acompanhando legal? Faz o seguinte, não copia nada, só acompanha, me olha e analisa junto comigo que nós vamos para a questão de número 2. A natureza apresenta diversas substâncias importantes para o dia a dia do ser humano. Porém, a grande maioria dessas substâncias encontram-se na forma de misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Lembrando que a mistura homogênea é a mistura que você não consegue distinguir fases. Se tu pegar água e botar um pouquinho de sal, não consegue saber onde está a água e saber onde está o sal. Ou heterogênea, se tu pegar água e colocar óleo, você consegue distinguir fases. Por essa razão, ao longo dos anos, várias técnicas de separação de misturas foram desenvolvidas para que a utilização de toda e qualquer substância fosse possível. Analise a alternativa que apresenta um exemplo de mistura homogênea. Ou seja, ele está te dizendo assim, assinale a alternativa que apresenta o exemplo onde você não consegue distinguir fases. Show! Vamos para a letra A? Água e gasolina? Não. Nós sabemos que água e gasolina não conseguem se dissolver.
Tranquilo? Água e gasolina não conseguem se dissolver. Então, se água e gasolina não se dissolvem, eu tenho uma mistura heterogênea. B. Água e óleo de cozinha, mesma coisa. Eu consigo distinguir fases. Então, a minha mistura é heterogênea e ele quer uma homogênea. Letra C. Gás de nitrogênio e gás hélio. Epa, peraí, dica top aqui do canal para você. Dica top do canal aqui para você. Toda mistura gasosa que meu filho estiver olhando aqui no teu dia a dia, sempre vai dar mistura homogênea. Não esquece, dica top do canal. Toda vez que tu misturar gases no teu dia a dia, você vai ter uma mistura homogênea. Tá certo? Então, a resposta é a letra C. Tranquilo? Galerinha da UEMA, cuidado com esse assunto, cuidado com essa parte de classificação. D. Atmosférico e fuligem. Preste atenção. Imagina que alguém está tocando fogo em, por exemplo, um lixo perto da tua casa. Se você tiver roupa no varal, qual é a primeira coisa que meu filho faz? Você vai e tira aquelas roupas do varal. E você sabe que se você deixar aquela roupa no varal, aquela roupa vai ficar toda suja. Sabe por quê? Porque a fumaça, ela tem sólidos dispersos nela. E quando aquela fumaça passa, esses sólidos ficam retidos na roupa. Por isso que suja. Ah, não sabia? Então segue o canal para essas dicas tops e interessantes que você só tem aqui. Letra E. Areia e sal de cozinha. Você consegue distinguir fase, gente. Quando você tem areia e sal de cozinha, então você tem bem aí uma mistura heterogênea. Logo, a resposta da questão de número 2 é a letra C. Beleza? Vamos para a terceira questão, mas antes da terceira questão, mais uma dica top aqui da Escola de Números. Dica que você só recebe aqui. Vem para cá, vem, deixa eu te explicar. Muito cuidado com o termo mistura. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, água e gasolina. Água e gasolina se misturam. É comum o aluno já ser bem direto. Não, água e gasolina não se misturam. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Quando você tem um recipiente e você coloca duas substâncias ou mais ali dentro, você tem uma mistura. Se aquelas substâncias vão se dissolver ou não, é uma outra coisa. Então, água e gasolina se misturam? Se misturam, só não se dissolvem. E por isso você consegue distinguir fases. Não sabia disso? Segue lá nosso canal e não esquece de dar o like no vídeo. Vamos para a questão de número 3. Cosméticos de uso corporal. Quando constituídos por duas fases líquidas immiscíveis, que não se dissolvem. Sacou? Não se dissolvem. Por exemplo, gente, água, gasolina, água e óleo. São denominados óleos bifásicos. Observe na tabela as principais características de um determinado óleo bifásico. Aí ele te dá duas fases. Fase aquosa. Fase aquosa é quando o solvente é água. Tanto que você já tem ali do lado, solvente é água. E ele está te dando uma massa e um volume. Ei, se ele está me dando, na terceira questão, se ele está me dando uma massa e um volume, eu posso simplesmente utilizar a densidade. E aí meu filho tem massa 30, volume 30. Ou seja, você tem uma densidade de 1 grama em cada mililitro. Tranquilo? 1 grama em cada mililitro. Essa é a densidade da fase aquosa. Mas meu filho tem a densidade da fase orgânica, porque ele está te dando lá, ó, fase orgânica, solvente apolar. Fase orgânica, solvente apolar. Então, vamos para a fase orgânica, solvente apolar. Ó. Densidade. Massa por volume. Massa por volume. Diz para mim quanto é que vale a massa? 56. Diz para mim quanto é que vale o volume? 70. Tranquilo? Daniel, quanto é que vai dar essa conta? Bom, essa densidade da fase orgânica, você nem precisa calcular, porque como o numerador é menor que o denominador, obrigatoriamente esse valor é menor do que 1. Isso quer dizer que a densidade da água é maior que a densidade da fase orgânica. Te poupa de estar fazendo conta desnecessário.
Lembra que você tem um tempo para cada questão. Não há necessidade de você chegar e estar fazendo conta sem sentido nenhum. Você já sabe que esse valor é menor do que o da água. Então, não tem por que você fazer a conta. Bom, então eu já sei o seguinte. Quando eu for montar esse sistema, eu já sei o quê? Quem é mais denso? Bom, quem é mais denso é a água, então a água fica embaixo. Só que a água só tem 30 ml. 30 ml. Tranquilo? Quem é que tem uma densidade menor? Daniel, a fase orgânica. Tem 70 ml. Já vou jogar para cá a fase orgânica. Pronto. E aí ele te diz o seguinte, ó. Vamos adicionar o óleo, muito cuidado, esse é o detalhe bem da questão que muito aluno perde. Quando ele fala assim, ó, vamos adicionar o óleo, o aluno imagina, sabe o quê? Que o óleo é a fase orgânica. Não, gente. O óleo é a mistura da fase orgânica e da fase aquosa. Esse é o óleo que ele está se referindo. Então, ele está te dizendo, é adicionado ao óleo um corante azul de natureza iônica. Já dá uma parada. Natureza iônica. Natureza iônica, obrigatoriamente tem caráter polar. Daniel, bem aí eu não sabia. Não sabia? Então faz assim, segue o canal, que nós vamos ter dicas sobre todos esses assuntos para você. Perde não, tá? E se por acaso meu filho tem caráter polar, lembra que a água também é polar. E semelhante dissolve semelhante. Então, como você tem um corante que é polar, se é polar, lembra que a água também é polar? Essas substâncias vão interagir, ou seja, o corante azul vai pintar ou vai se dissolver na água. Então, consequentemente, a parte de 30 ml fica com uma coloração azul por causa do corante. Então, você tem aí, analisando as alternativas, você percebe que a resposta é a letra D. Bom, pessoal, hoje você aprendeu toda essa parte inicial de misturas, substâncias, separação de misturas. Espero que você tenha conseguido entender tudo e não deixe de seguir a gente, dá o like no vídeo. Nós temos um projeto especial relacionado com matemática e ciência da natureza para vocês.